Agora abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo de número 20. Mateus capítulo de número 20. Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. A partir do verso 1. Mateus capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua Sagrada Escritura, Senhor, e desejamos que o Senhor possa falar graciosamente ao nosso coração, expondo, ó Deus, toda a verdade contida, Senhor, nos versos que acabamos de ler, para que, Senhor, todos nós sejamos edificados e que a Tua verdade possa transformar o nosso ser, a fim de andarmos, ó Deus, em Tua presença. Pai querido, que o Senhor, ó Deus, tire todo o impedimento e toda a barreira, que o Senhor opere, Senhor, nesta hora, Senhor, iluminando cada mente aqui presente para receber a instrução do Senhor. E faz, ó Deus, o Teu querer acontecer em cada alma presente neste lugar. Ó Deus, concede-me sabedoria e graça, e opera, Senhor, sobre o meu ser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, eu estive pedindo ao Senhor uma palavra para trazer esta noite, para nos alimentar. E aí então o Senhor me levou a refletir sobre essa parábola, essa passagem que é conhecida como a parábola da vinha, os trabalhadores na vinha. E o interessante dela, tá bom, é que o foco principal tem a ver com esse verso 16, onde ele fala assim: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. E quando eu parei neste verso, ficou aquela interrogação, querendo saber o que significa isso. Como todo cristão,
deseja conhecer mais a verdade do Senhor, o que é que isso representa para nós? Ou qual é a mensagem que Cristo queria transmitir para os seus discípulos ao falar assim? Nós sabemos pela Escritura que o Senhor Jesus, ele fez uso de parábolas, e o Evangelho diz isso, ele fez uso de parábola para que os de fora não pudessem compreender a mensagem que era para os filhos. E que ele falou assim para que os discípulos do Senhor pudessem compreender aquilo que ele estava ensinando a eles como verdade. E aqui está um ensino precioso dado por Deus. E precisamos nós também aprender o que ele deseja falar ao nosso coração em relação a isso, quando lemos uma passagem como essa. Uma passagem que é bastante curiosa e intrigante também. Bem, mas para que a gente possa compreender isso, a gente tem que olhar um pouco o contexto dessa passagem, e é nisso que às vezes nós olhamos para as divisões do capítulo e de versículos e entendemos que aquele que fez isso não captou a ideia de onde deveria captar, porque o capítulo 20, ou ele deveria começar no verso 17 desse capítulo, ou lá no capítulo 19, no verso número 16, que é justamente o contexto de toda a passagem, onde a gente chama de perícope, que engloba tudo isso, não é? E para que a gente possa compreender estes versos do 1 ao 16 desta parábola dos trabalhadores da vinha, nós precisamos voltar um pouco e contemplar o que Jesus estava falando acerca disso para entrar nesta parábola. Uma parábola sempre traz um ensino, e esse ensino está sendo trazido pelo nosso Senhor porque alguma coisa está acontecendo. Então ele traz isso para que os seus discípulos possam aprender e remover o pensamento errôneo que está na mente e no coração deles. Precisamos também contemplar que nossa vida, irmãos, é uma vida onde nós temos ciência que fomos chamados e alcançados por Deus para frutificar no seu reino. E se nós não dermos frutos, como diz o próprio Jesus em João capítulo 15, nós seremos cortados e lançados fora. E aí é preciso nós considerarmos isso também. Qual é o fruto que você tem dado? Ou qual aquilo que você tem renunciado em prol do reino de Deus? Ou de cumprir o papel, a função para o qual você foi resgatado e chamado. E olhando para o nosso texto, o nosso contexto, a partir do verso 16, vai contar a história de um homem que estava desejando alcançar a vida eterna. E o texto é bem conhecido nosso, porque olhando para os demais evangelhos, nós vamos ver que esse texto se refere a um jovem que tinha posses, embora que o texto não fale que ele era um jovem rico, mas deixa entender isso, tá bom? Então, vejamos a partir do verso 16, o que a Bíblia nos diz. Diz assim: eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, isso aproximando-se de Jesus, né? Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Aí Jesus lhe respondeu: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus.
E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Aí, diante disso, falou Pedro a Jesus. Então lhe falou Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Aí daí em diante vem a parábola. Quando ele fala acerca disso, que os primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros, você observa que o verso 1 vem o porquê. Então, a parábola é uma explicação do que os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Aí, olhando para o que foi dito anteriormente, o diálogo todo se discorre acerca do que fazer para herdar a vida eterna. Observe que aparece um homem e ele ouve falar sobre essa questão de vida eterna, ele sabe disso, e todo ser humano sabe disso também, porque Eclesiastes diz que Deus plantou a eternidade no coração do ser humano. Todos nós temos isso e sabemos que após a morte não é o fim, que haverá algo ainda, que a nossa alma ainda viverá e terá um futuro pós-morte. Daí então ele, interessado em ter uma vida abençoada e uma vida eterna, chega diante de Jesus para perguntar o que ele pode fazer de bom para herdar, como se a vida eterna pudesse ser alcançada por nossas obras de justiça, ou pelas boas obras. E aí o Senhor vai considerando isso, e considera também o que está escrito na lei do Senhor, que o Senhor Deus, quando Ele escolheu a nação de Israel para ser seu povo, Ele disse que se aquele povo guardasse todos os mandamentos, todos, sem exceção, não errasse nenhum deles, eles viveriam por guardar os mandamentos. Está escrito na lei. Então, se qualquer cidadão israelita pudesse cumprir todos os mandamentos da lei, por cumprir todos os mandamentos da lei, cabalmente, literalmente, do jeito certo, não pecaria. E por não pecar, tinha direito à vida eterna. Como nós sabemos que a nossa carne está enferma pelo pecado, nenhum ser humano é capaz de não pecar. E a palavra de Deus diz isso também. E por isso que, nesse diálogo todo que ele vai falando aqui, ele cita os mandamentos, os jovens olha para isso e diz que tem guardado isso desde muito tempo. Aí o Senhor então mostra a falta dele, ou o amor ao dinheiro, aos seus bens, e a confiança no que ele conquistou, e não em Deus. E aí o Senhor prova ele, ordenando que ele vá, venda tudo que ele tem, dê tudo aos pobres, para ter um tesouro no céu. Depois venha seguir Jesus. E o texto fala claramente que este jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Aí então Jesus volta-se agora para os seus discípulos. E aí ele coloca esta palavrinha-chave para que a gente possa entender. Ele diz: em verdade vos digo. Toda vez que Jesus dizer algo dessa natureza, em verdade vos digo, ou em verdade vos digo, ele está falando algo que nós precisamos considerar e que é real. Ele disse:
quão difícil é, não é impossível, mas quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. Porque ele é apegado ao materialismo que ele tem, aos bens que ele tem, à riqueza que ele tem, o dinheiro que ele tem. E ele nunca vai confiar em Deus que vai guardar a vida dele, cuidar dele e dar aquilo que é necessário para a vida dele. Ele vai sempre se agarrar à sua riqueza e aos seus bens. E aí ele diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí os discípulos, olhando tudo isso, ficaram assim espantados, grandemente maravilhados com isso, e disseram: sendo assim, quem é que pode ser salvo? Aí o Senhor vai e coloca bem enfaticamente, fitando neles o olhar. Quando o Senhor Jesus fala isso, é a mesma coisa de um pai ou de uma mãe, que quando o filho age de alguma maneira, ele quer transformar o pensamento ou atitude daquele filho com essa expressão. Ele olha olho no olho e fala. E quando ele olha olho no olho, o que ele está dizendo, ele quer que penetre no ouvinte e ele seja transformado, seja impactado por aquilo que ele está dizendo. E Jesus fita os olhos neles, volta-se para ele. É como, vamos dizer que ele está caminhando com eles, de repente ele volta e olha para eles, fita os olhos nele, e aí ele diz: isto, ter a vida eterna, ser salvo, é impossível aos homens, mas é possível para Deus. De antemão, ele já está dizendo para os seus discípulos que nenhum deles entrará no reino dos céus por si mesmo, por seu esforço, por guardar qualquer mandamento, ou por tentar fazer boas obras. Não, a entrada no reino dos céus é dada por Deus. Ele é o único que pode fazer com que venhamos a herdar o reino dos céus, o reino de Deus, ter a vida eterna, ser salvo, é tudo a mesma coisa. Somente Deus pode fazer isso. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Isso aí nós já devemos nos regozijar, porque se nós estamos então inseridos no reino de Deus, é sinal de que Deus fez isso na nossa vida, em nós. Bendito seja Deus por isso, louvado seja Deus por isso. Mas isso não anula, tá bom, a nossa natureza, ou aquilo que há em nós, que faz com que a gente caminhe atrás de recompensas, ou de bênçãos. Então eu estou na igreja, e eu só faço alguma coisa se eu for abençoado. Ou o que eu vou receber por estar seguindo Jesus, ou estar aqui? Aí é onde vem o diálogo de Pedro. Pedro olha tudo aquilo, porque Jesus acabara de dizer: vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, depois me segue. Aí Pedro, olhando para Jesus, fala: então Pedro lhe disse: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? É daí que vem a resposta de Jesus, não é? O que é que você espera por seguir Jesus? O que é que você deseja que Ele faça por você, ou dê a você, por você renunciar o mundo, as outras coisas, os bens, e crer em Jesus, e seguir Jesus? O que será de nós? Aí então o Senhor fala para ele. E aqui nós vamos ter dois aspectos a considerar nessa resposta. O primeiro diz respeito aos próprios apóstolos. Isso não tem a ver conosco, tá bom? Tem a ver com os homens que ele escolheu para ser seus apóstolos. Então, a parte primeira da resposta de Jesus, que está no verso 28, vai falar acerca desse colegiado apostólico. E ele diz assim acerca deles: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração,
do Filho do Homem, o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, o verso 28, esta palavra é exclusivamente para os apóstolos. Só tem 12 tronos, e quem vai se assentar nos 12 tronos são os apóstolos. Não é para mim, nem é para você. Tá bom? É exclusivamente para eles. Então, quando tocar a trombeta que Jesus vier para executar o seu juízo e inaugurar o estado eterno, ele reinar sobre todo o seu povo plenamente, e ele assentar-se no trono de sua glória, haverá 12 tronos, 12, e esses 12 tronos serão reservados para os 12 apóstolos do Senhor. Aí, pode ser que alguém pergunte, mas e Judas? Ele não vai estar lá, porque é filho da perdição. Então são 11. E quem é o 12º? Bem, pode ser Matias, que eu particularmente não acredito, tá bom? E pode ser o apóstolo Paulo, que foi gerado fora de tempo. Eu creio, penso eu, que será Paulo e os outros 11, tá? Que estiveram caminhando com Jesus. Eles se assentarão nas 12 cadeiras, nos ministronos, vamos dizer assim, e eles julgarão as 12 tribos de Israel, conforme o Senhor descreve isso aqui, tá? Então, isso é o que vai acontecer com eles. Aí vem agora para nós. Isso é o que diz respeito a nós. Verso 29 vai dizer assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então, o que ele está dizendo é que nós teremos uma vida abençoada, porque ele diz que a gente vai receber muitas vezes mais. No outro evangelho, o texto diz que a gente vai receber 100 vezes mais, aqui e agora, e também no porvir. Bem, se eu tivesse parado por aqui, e se eu fosse um pregador da teologia da prosperidade, pronto, nós íamos pegar fogo aqui, e nosso coração ia ficar cheio de alegria, porque agora a gente ia ser rico, ia ter vários carros e apartamentos e etc, porque é muitas vezes mais que a gente vai receber, né? E eu poderia induzir vocês a crer assim, e começar a dizer, receba aí, e você começar a dar glória, e glória, e glória, e glória. Mas como eu disse a vocês, nosso caminhar não é natural, é espiritual, porque somos filhos de Deus. E o reino de Deus é diferente do reino dos homens, desse reino que está aqui, desse reino terreno. Aí daí vem a adversativa, porém, para que eles não viessem pensar nestas coisas materiais, não viessem ficar de olho em bens e pudessem querer seguir na vida cristã ou seguir a Cristo de olho nas recompensas ou nessas muitas vezes que seria dado. Ele fala, porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. A recompensa não é assim, e não deve ser pensado dessa maneira. Daí então vem a parábola, aquilo que ele deseja ensinar para o seu colegiado apostólico, para que o coração deles não fique pensando que você deve ser um cristão, porque Deus tem que abençoar você, e você deve ser próspero nesta vida. Ou você deve estar querendo servir para, em virtude do seu serviço, você obter as bênçãos, ou o reconhecimento de alguém, ou querer ser conhecido pelos demais, ou reconhecido também, ou algo dessa natureza. Aí ele vai revelar coisas grandiosas nesta parábola. E aí ele entra
falando sobre o reino dos céus. Esta expressão, tá bom, é a mesma coisa de reino de Deus, ou de participar, ou da entrada no reino do Filho do seu amor, ou ter a vida eterna. Significa isto. E aí ele fala que este reino, ele é semelhante a um dono de casa, que ele sai para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, primeiro de tudo, tá bom? A entrada de qualquer um de nós nesse reino, ela se dá exclusivamente pelo chamado do Senhor da vinha. Se ele não vier e não chamar você, você não entra no reino dele. Não há possibilidade alguma. Então, qualquer um que se ostentar, achando que é eloquente, é carismático, ou sabe manusear a palavra, ou canta bem, e etc., e por isso faz parte da igreja, ou algo dessa natureza, está totalmente errado em seus pensamentos. Você só está aqui, eu só estou aqui, por causa da graça de Deus. E sem ela, nenhum de nós estaríamos aqui. Em outra passagem, Jesus Cristo, quando está falando para o seu público e falando para as suas ovelhas, ele diz assim: não temas, ó pequenino rebanho, porque aprove a Deus dar a vocês o reino. Não foi vocês que entraram no reino, nem conquistaram o direito de entrar no reino. Aprove a Ele dar a vocês o reino. E Ele proveu todas as coisas necessárias para que nós pudéssemos ser participantes desse reino. E aí o texto vai falando o seguinte: ele diz que ele ajusta conta com os primeiros trabalhadores logo ao romper do dia. Ele chama eles, ele sai de madrugada e encontra esses trabalhadores, e ele chama e manda trabalhar na vinha. Vão lá trabalhar na vinha, que eu vou dar 1 denário por dia. E aí ele manda eles para a vinha. Depois ele sai à 3ª hora. Ele vê na praça também outros, e ele chama para ir também trabalhar na vinha. E agora ele não diz que ele vai dar 1 denário por dia, porque 1 denário é o salário de 1 dia de trabalho. Como eles já estão numa hora avançada do dia, então ele diz: eu vou dar a vocês o que for justo. Ele não diz que vai dar 1 denário. Depois ele sai outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª. E ele procedeu da mesma forma, ou seja, ele encontrou também gente desocupada, e ele chama para a sua vinha, e ele manda trabalhar na vinha. Depois ele sai por volta da hora 1/10, ou da 12ª hora. E aí por volta da hora 1/10, já no finalzinho da segunda parte da tarde, e ele também encontra outros que estavam desocupados. Ele pergunta: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Ele diz: porque ninguém nos contratou. Então ele vai e diz: vão também para a vinha. Então este homem saiu logo cedo, vamos dizer que ele saiu madrugada, às 6 horas da manhã, ele chama os trabalhadores e combina com eles: vão fazer a minha colheita, porque a vinha tem a ver com plantação de uvas. Chegou a hora de colher, e ele agora está chamando trabalhadores para fazer a colheita das uvas. E ele chama esses cedo e põe para trabalhar, para que eles possam colher as uvas, e no final do dia ele acertar a conta, que é 1 denário o trabalho do dia. Aí ele vai e sai às 9 horas, 3 horas depois ele sai às 9 horas, e então ele vê outros trabalhadores e convida eles também, para depois dar o que é justo por trabalharem na vinha dele, colhendo uvas. Depois ele vai por volta do meio-dia, que é a hora 6ª, hora 6ª, meio-dia, ele vai e também vê outros e chama para trabalhar na vinha. E ele vai na hora 9ª, a hora 9ª é às 3 horas da tarde, às 15 horas, conforme o culto da igreja congregacional, que é conhecido como hora 9ª, é o culto das 3 horas da tarde, hora 9ª, 3 horas da tarde, 15 horas para nós. Então ele chega, também vê outros, chama para trabalhar. Quando vai chegando perto de 6 horas da noite, que é a hora 1/10, ou 12ª hora, um pouco tempo antes, ele chama também os que estão desocupados, e manda também para trabalhar na vinha. Todos eles foram chamados para trabalhar na vinha. Aí o texto agora vai falar: ao cair da tarde, ele chama
o administrador da vinha, o seu administrador da vinha, e pede para ele convocar os trabalhadores e pagar o salário deles, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Ele está usando o que a lei ordena, lá no livro de Levítico, onde diz que o trabalhador diarista não deve ficar sem o seu salário naquele dia, porque ele depende desse dinheiro para sobreviver. Então ele precisava acertar as contas no fim do dia. O trabalho diarista é pago dessa maneira. E como o salário de um dia era um denário, ele então ordena ao administrador dele que comece a pagar os últimos que chegaram, ou seja, aqueles perto das 6 horas da noite, foram chamados primeiros para receber seu salário, sua recompensa. E ele chama então esse e dá um denário. Quem começou logo cedo, às 6 da manhã, está observando isto acontecer. Aí ele chama o que ele chamou às 15 horas, na hora nona, paga também um denário. Chama os que ele chamou ao meio-dia e paga também um denário. Chama os que ele chamou às 9 horas da manhã e paga também um denário. E por fim, ele chama aquele que ele contratou logo no começo, às 6 da manhã, e paga também um denário. Então ele resolve graciosamente abençoar a todos com a mesma recompensa. O senhor da vinha não olhou para quem trabalhou mais ou quem trabalhou menos, mas ele resolveu abençoar a todos com a mesma recompensa. Aí, os que receberam por último, no verso número 11, começaram a murmurar contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então eles acharam ruim, porque estavam trabalhando demais para ganhar a mesma coisa daquele que trabalhou apenas 1 hora na vinha. Apenas 1 hora. Então eles se queixavam disso. Isso faz a gente lembrar que isso é semelhante à parábola do filho pródigo, onde o filho mais velho está sempre com o pai, está ali administrando tudo, e o filho mais novo pede a herança, vai para o mundo, gasta tudo, torra tudo, se perde todinho, depois volta arrependido, e o pai dá uma festa porque o filho voltou. Aí o filho mais velho que estava lá, fica irado, não quer nem entrar no banquete, diz: eu estou sempre aqui, o Senhor nunca deixou eu pegar um cordeiro e comer com meus amigos. E ele diz: filho, tudo que é meu é teu. É semelhante a isto. Aí o senhor da vinha diz a eles o seguinte, responde a um deles dizendo assim: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não é me lícito fazer o que quero do que é meu, ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando nós olhamos o Senhor falar sobre isso, nós precisamos orar a Deus e pedir a Ele: Senhor, revela-nos qual a tua intenção a falar dessa maneira com os teus discípulos. Vocês lembram que no diálogo anterior, Pedro pergunta: o que será de nós por seguir ao Senhor ou estar servindo ao Senhor? Ou qual será a nossa recompensa? Aí o Senhor quer combater essa mentalidade, porque no reino de Deus, nós não estamos servindo por recompensas. Nós não estamos aqui para glorificar a Deus, porque nós queremos que Deus nos recompense, ou traga algum benefício, ou abra as portas do céu e derrame sobre nós bênçãos sem medidas. E aí o Senhor já quer tirar isso da mente dos seus discípulos, para que eles não venham a servir a Deus por interesse nas bênçãos ou nas recompensas,
mas que eles possam estar fitos, que tudo que vier de recompensa é fruto da graça de Deus, e que você não merece nenhuma delas. Nenhuma delas. E quando a gente se depara com isso, nesse ensinamento todo que Jesus quer tratar com seus discípulos, obviamente o próprio Cristo percebeu que no coração deles havia esta indagação. No caminho para Jerusalém, quando o Senhor estava perto para ser entregue, houve também uma disputa entre eles sobre quem seria o maior. Vocês lembram disso? Eles ficaram discorrendo quem é o maior. Houve até dois irmãos que chamaram a mãe deles para falar em favor deles a Cristo. E que a mãe foi falar com Jesus, pedindo a Jesus que um sentasse à sua direita e o outro à sua esquerda, para serem os que receberiam autoridade sobre os demais, ou os que fossem maior do que os outros. Aí o Senhor Jesus, olhando e contemplando isso, ele simplesmente pega uma criança, coloca no meio deles e fala que quem não for como uma criança não pode herdar o reino dos céus, e quem quiser ser maior do que os outros tem que servir a todos. E ele fala assim: no reino dos homens, tá? Vocês devem obedecer às autoridades e coisa e tal, mas entre vós não é assim. Quem quiser ser o maior, seja o menor e sirva a todos, porque ele mesmo deu o exemplo disso. Ele fala assim, e esta então é a mentalidade que deve existir na nossa mente, enquanto filhos do reino, ou aqueles que têm a vida eterna, e que nenhum de nós aqui deve estar pensando em algo dessa natureza, porque isso, irmãos, corrói a unidade da igreja, e faz com que haja impedimento do crescimento frutífero dela, quando nós nos deparamos com gente assim, com gente que tem esses pensamentos que os seus discípulos. Precisamos considerar também que quando o Senhor está falando isso é algo que tinha na mente dos judeus, porque eles tinham no seu coração que eles eram o povo escolhido de Deus, e que Deus era com ele, e que Deus detestava as outras nações, os gentios, e tratavam esses outros como cães, como gente desprezada, assim, dessa maneira. E o Senhor quis combater essa ideia, porque os judeus foram escolhidos primeiro. Embora vocês tenham sido escolhidos primeiro, vocês serão os últimos. E os gentios, que foram escolhidos por últimos, estes serão os primeiros. E esta é a realidade do mundo hoje. Tá bom? Ele coloca assim, dessa maneira. Outra coisa que a gente percebe nesta parábola é que o tempo de permanência no reino não interfere na recompensa da graça que cada um vai receber. Por quê? Pode ser que alguns aqui tenham sido alcançados pelo Senhor enquanto criança ou jovem. Foi chamado primeiro, e então começa a servir no reino de Deus, desde pequeno começa a servir no reino de Deus, está presente, e aí é abençoado por Deus. Possa ser que alguém já na meia idade, entre os 20 e 30 anos, tenha sido alcançado pelo Senhor, e aí então também começa a servir no reino de Deus, e tem um bom tempo para servir até Deus lhe chamar à eterna glória. Possa ser também que aí você já esteja entre os 30 e 50 anos, e o Senhor lhe alcançou também, lhe chamou para fazer parte da vinha dele, e você passa então a servir ao seu Senhor, vai ter um bom tempo de serviço também. Possa ser que agora é dos 50 aos 70 anos, a força já vai diminuindo, o vigor também, mas o Senhor, Ele lhe alcançou, lhe chamou para você servir o reino dEle, e você vai servir também. E tem gente que é alcançado no finalzinho da vida, talvez até não esteja mais nem andando, esteja sobre um leito,
em um hospital. E aí veio o Senhor e lhe chamou para a vinha dele. Naquele dia resolveu Deus, por sua soberana vontade, enviar alguém com a palavra do Evangelho. Você ouviu, recebeu, creu, tome a vida eterna para você. E este que recebeu a vida eterna e já partiu, já está muito melhor do que quem está aqui. Já está muito melhor do que quem está aqui. E independente de cada tempo que cada um teve para servir a Deus, todos eles foram recompensados com a mesma dádiva da vida eterna. E essa vida eterna é o maior privilégio que o ser humano pode ter da parte de Deus. Na verdade, irmãos, é uma dádiva imerecida. E que, por mais que você possa trabalhar e servir, nunca poderá comprá-la ou adquiri-la. Porque isto é impossível para os homens. Só Deus pode conceder. E aí o Senhor quer combater essa ideia, mesmo que Ele tenha dito, vocês receberão muitas vezes mais, por terem renunciado pai, mãe, filho, filha, mulher e etc., por causa do meu nome. Ele quer tirar essa motivação do coração deles de servirem por causa disso. Ele quer dizer que o que você tem ou o que você recebe é fruto do meu inteiro favor para com você, da minha graça para com você, do meu amor para com você, porque você não merece. Você não merece, mas eu graciosamente dou. Eu graciosamente dou a você. E aí é onde está essa resposta que o Senhor dá quando é questionado. Mas eu trabalhei mais do que os outros, ele disse, eu não combinei contigo isso? A minha promessa é o quê? É a vida eterna. É a vida eterna. Você não teria nem direito de receber. Eu combinei dar a vida eterna se você crer. Pronto. É a vida eterna. E acabou. Você não tem nem mais nem menos. Nem prédio, nem casas, nem carro, nem isso, nem aquilo outro. É a vida eterna. É a vida eterna. E aí quando ele tenta questionar mais alguma coisa, eu tomo o que é teu e vai. Porque eu quero dar a este último tanto quanto eu dei a ti. Daí não há acepção de pessoas. Eu não sou melhor do que vocês, nem nenhum de vocês é melhor do que eu. Todos nós somos a mesma coisa. E Ele graciosamente nos deu o reino, nos deu a dádiva da vida eterna. Bendito seja Deus por isso. E aí quando Ele fala acerca disso, eu quero dar, é Ele que quer dar, tá bom? Provém dEle. E Ele diz, porventura não é lícito eu fazer o que eu quero do que é meu? Aí vem agora a soberania de Deus, que Ele faz o que bem Ele quer, e Ele abre a porta do reino para quem Ele quer, e nem eu nem você pode julgar quem quer que seja que Ele chama para entrar no seu reino, nem a gente pode escolher também quem vai entrar, porque isso compete a Ele, tão somente a Ele. Então às vezes a gente olha para uma pessoa ou outra, e a pessoa é uma pecadora depravada, e a gente diz, eu não quero essa pessoa na igreja não. Mas não compete a você, compete a Deus, porque é Ele que faz isso. E se Ele quiser chamar, Ele chama e põe aqui dentro, e a gente vai ter que lidar com isso mesmo, porque Ele é o Senhor da seara, Ele é o dono da vinha. É tão somente Ele que faz estas coisas. E mais, Ele diz, não são maus os teus olhos, porque eu sou bom. E aí a gente contempla também a generosidade e a bondade de Deus. Porque Ele prova o seu amor para conosco, entregando seu Filho por nós, para que a gente tenha a vida eterna. Ele é bom em conceder-nos a entrada no seu reino. E óbvio que quando a gente considera isso, irmão, a gente considera tudo o que vem envolvendo nesta dádiva de ser participante do reino de Deus.
comunhão com Ele, a proteção dEle, o iluminar da mente, o derramar da sabedoria espiritual, entendimento, paz e tudo mais. A garantia de ser cuidado por Ele. Porque Ele diz isso. Ele diz que a gente não deve estar ansioso por coisa alguma, porque Ele sabe o que a gente precisa, antes mesmo da gente pedir. E Ele diz também que Ele acrescenta a nós isso. Ele dá a nós isso. E se nós buscarmos o reino de Deus, a sua justiça, ou estar realmente fitados nos valores espirituais, Ele manda para nós as coisas. Ele faz chegar até nós a sua providência. Ele cuida de nós. Além do que, também a Escritura diz que nunca se viu, jamais se ouviu um Deus assim, que trabalha por nós. Jamais se viu. Nenhum de nós aqui é desamparado. Nenhum de nós é desamparado. Você pode achar que está sozinho, mas Ele está contigo. Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza. Ele é teu escudo e broquel. Ele é o teu socorro bem presente. Aleluia. Ele é isso, tá bom? Aí diante disso ele revela a maldade que há no coração humano, e quando é mal um coração que pensa desse jeito, que está vivendo na vinha ou no reino de Deus, procurando recompensas, ou apenas isso, porque tem gente, irmãos, que vem servir a Deus para ser reconhecido, tem gente que vem servir a Deus para que Deus mude o rumo do seu filho, da sua filha, de sua casa, etc., apenas por isso. Então eu vou servir a Deus, eu vou renunciar às outras coisas para que Deus abençoe, né, nesta área, ou faça esse milagre acontecer. E aí o Senhor Jesus está querendo cortar esse tipo de pensamento. Ou você serve a mim, porque você compreende a minha dádiva, a minha graça, e tem prazer em mim, se deleita em mim, ou não adianta servir de forma como você está pensando em servir. Não adianta. De forma alguma adianta dessa maneira, não é? E a gente precisa pensar sobre isso. Aí dessa maneira então Jesus, ele simplesmente fecha tudo. Ele diz, olha, então os últimos serão os primeiros. Então a gente foi aqueles que ficamos por último, e agora a gente vai receber da parte do Senhor a maravilhosa graça de Deus, o presente que Deus tem para nós. Aí outra coisa interessante é que não falta nenhum trabalho para aqueles que Ele chama para a sua vinha. Todos são comissionados a trabalhar, a servir. Ele não quer que ninguém fique desocupado, ou fique em casa, batendo o pé, assistindo televisão, vendo outras coisas, aí vem só aqui, dá glória, aleluia, volta para casa e fica do mesmo jeito. Esse trabalhador não serve, e no fim ele vai ser lançado fora. Porque o que não frutifica é cortado e é lançado fora. Não serve. Como também não serve o que quer trabalhar em prol de recompensa e reconhecimento, que quer ser notado pelos outros, pelo pastor e etc e tal. Também não serve. Não serve. E esses que não servem, o Senhor lançará todos eles fora. E haverá choro e ranger de dentes. Mas ao servo fiel, que compreende tudo isso, e realmente trabalha por amor, atentando para a mentalidade que realmente Deus deseja, esse sim, recebe do Senhor graça sobre graça, e bênção sobre bênção, e está sempre sobre os olhos do Altíssimo. Sempre sobre os olhos do Altíssimo. Porque assim também foi com Jesus, né? O Pai sempre estava com ele. Outra coisa que a gente percebe, tá bom, é que não existe no reino de Deus espaço para inveja ou cobiça. Tá bom? Deus, por sua soberana graça, concede uns para fazer um negócio, concede outros para fazer outro. Aí alguns irmãos ficam olhando para aquele irmão que faz aquilo muito bem e fica cobiçando o dom e o talento do irmão. E fica com inveja do irmão. E fica querendo ser igual ao irmão. Não. Cada um, Deus tem um lugar próprio no seu reino
para fazer algo que ele determinou que fosse feito, e se você estiver no seu lugar, conforme ele disse que tem que ser, você já está fazendo aquilo que lhe foi proposto para a glória de Deus. E Deus abençoará você nesse ponto aí onde você deve estar. Se você sair do seu lugar e for fazer outra coisa que não foi competência sua, e invejar os outros também, ele tira você e bota outro lugar. Porque no reino de Deus não convém inveja nem cobiça. Porque o dono é ele, e ele coloca quem quer, onde quer, e dar o talento e o dom que ele quer para fazer a vontade dele na obra dele. E a gente precisa entender isso. Então não adianta a gente querer, tá bom, invejar os outros, ou ser como os outros, e etc., ou até idolatrar o outro e coisa e tal. Isso é pecado. O que mais vale é: Senhor, estou aqui, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Isso é o que vale, tá bom? Não deve existir isso no reino de Deus. Não há lugar para inveja ou cobiça no reino do Senhor. E outra coisa que a gente precisa considerar, tá bom? É que, como eu disse, toda recompensa não é algo meritório. É fruto da graça de Deus. Tá bom? Não coloque no seu coração: eu vou fazer para ser abençoado. Não. Você vai fazer reconhecendo que foi a graça de Deus que lhe salvou. Tenha prazer em servir a Deus, porque Ele salvou a sua alma da morte. E não fique procurando, tá bom, as bênçãos de Deus, querendo comprar Deus com o seu serviço. Isso é inapropriado para um cristão, porque nós não merecemos nada. E existe um texto no Evangelho de Lucas, onde o Senhor diz assim, deixa eu me lembrar, tá bom? Ele diz assim, ele conta também uma parábola, e ele fala de que o seu servo está trabalhando no campo, e aí o seu senhor chega em casa para tomar a sua refeição. Aí ele diz para a pessoa pensar: o que o seu senhor vai fazer quando o seu servo chegar do campo? Ele vai dizer a ele: se lave e venha comer, ou vai dizer a ele: venha, lave-se, ponha a mesa, me sirva, e depois que eu comer tudo, é que você vai se alimentar. Ele diz assim. Aí no final ele coloca essa sentença: e quando ele tiver feito tudo, ele ainda se considere como um servo inútil, porque ele fez somente aquilo que foi mandado ele fazer. No livro do profeta Isaías também existe um texto onde é dito assim, que nós devemos considerar todas as nossas obras de justiça como trapo de imundícia. Ele diz assim: porque nós somos pecadores, pecamos com um Deus grande e santo, e nós não devemos pensar que devemos exigir alguma coisa dele, porque a gente fez uma boa ação. Tá bom? E Tiago diz que toda boa dádiva que pode existir em nós, vem do Pai das luzes. Vem dele. Paulo diz em Romanos capítulo 7, que quando olha para ele, ele diz: eu não encontro em mim bem algum. Eu encontro a lei de que o mal habita em mim. E eu entendo agora, depois que tenho a minha mente iluminada, que eu sei o que tenho que fazer, mas encontro nos meus membros uma outra lei que faz com que eu faça o contrário. Nós já mudamos isso ainda. E a gente precisa reconhecer isso. Tá bom?
que toda recompensa que a gente pode ter é fruto da graça de Deus e não é mérito nosso. É pura bondade de Deus em abençoar a nossa vida, tá bom? Em conceder a nós momentos em que a gente possa se alegrar com as boas dádivas que Ele resolve dar a cada um de nós. E nós não devemos então pensar que devemos servir a Deus tentando conquistar as bênçãos de Deus. Existe um outro texto no livro dos Salmos que ele diz assim, que Ele dá aos que o temem. Apenas isso. E diante desta realidade, então, o que nós devemos fazer, não é? Primeiro, ser grato a Deus, por sermos participantes do seu reino, porque aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus, e só Deus que pode salvar. E se Ele te salvou, foi obra dEle. Se Ele me salvou, foi obra dEle. Se eu estou aqui, é obra dEle. Se você está aqui, é obra dEle. Seja grato a Deus. O outro ponto é que, quando Ele nos salva, é óbvio que Ele não quer que a gente seja ocioso, Ele quer que a gente sirva. Então a gente deve procurar servir ao Senhor, não por recompensa, mas porque Ele já nos agraciou adotando-nos como filho dEle, por amor a dEle, por deleitar-se nele, nesse Deus grandioso. Então a gente deve servir a Deus dessa maneira, com esse coração, não esperando o reconhecimento de ninguém, apenas procurando agradar a Deus em tudo e em todas as coisas. Apenas isso. E não deixemos que nosso coração surja nenhum tipo de raiz de amargura, de inveja, de cobiça, que venha separar-nos da comunhão dos santos, da fraternidade que nós devemos ter em amor, conforme Ele mesmo nos ordenou. Mas que cada um tenha em si aquilo que é propriamente seu, conforme a medida que Ele resolveu distribuir para nós, para servir-nos em seu reino. Porque a vinha do Senhor é grande, e há muito trabalho a fazer. Há muita gente para a gente orar, levar a palavra, para a gente instruir na verdade do Senhor. E Ele conta com cada um aqui para fazer o serviço de sua vinha, na sua vinha, na sua seara. Amém? Então vamos orar para que isso realmente aconteça em nosso meio. Vamos ficar de pé um minuto. Ó Senhor, te peço nesta hora, Deus, que o Senhor possa, pelo Teu Espírito, Senhor, operar em nossos corações, mediante a tudo que ouvimos em Tua palavra, e que o Senhor possa, Deus, trabalhar em nosso interior, para que o homem natural, Senhor, ele seja, Senhor, cada dia extirpado do nosso ser, e venhamos a nos revestir do novo homem que é segundo o Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Ajuda, Pai, a cada um de nós a nos despojar de toda maldade, Senhor, que há em nossa carne, de toda cobiça, inveja, de todo sentimento faccioso, Senhor, ou de todo pensamento contrário à Tua verdade. Senhor, em nome de Jesus, nos faz compreender todo o Teu ensino, Senhor, e vivê-lo no nosso dia a dia. Dá-nos um coração humilde, faz-nos reconhecer, ó Deus, que não somos nada sem o Senhor, faz-nos perceber, ó Deus, que tudo de bom que há em nós provém de Ti, e que o Senhor, ó Deus, é que nos concede, Pai, o dom e o talento para estar servindo em Teu reino e em Tua obra. E que nós não devemos, ó Deus, tentar almejar para nós aquilo que o Senhor não propôs, mas que possamos buscar do Senhor a orientação, ó Deus, para estarmos servindo ao Teu reino, Senhor, conforme Tu queres, e sermos gratos pela dádiva da vida eterna que o Senhor nos concedeu. Abençoa a Tua igreja, Senhor,
e faz a tua obra em nossos corações, em nome de Jesus Cristo.